Eu acho uma loucura operar opções semanais sem entender completamente o que é e como que funciona o risco gama. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o que é o risco gama e por que você precisa estar bem ciente dele se você opera opções com vencimento curto, como vencimentos semanais, por exemplo. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, minha especialidade é operar opções de criptomoedas. No entanto, a maior parte dos conteúdos desse canal também se aplicam para quem opera opções de ações. E aproveito para te dar um recado que eu tenho algumas poucas vagas disponíveis para uma mentoria gratuita de opções de criptomoedas. Se você se interessa e quiser se qualificar para essa mentoria, acessa o link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. E agora, bora entender de uma vez por todas o que é esse tal de risco gama, já que ele é o outro lado da moeda do retorno proporcionalmente mais elevado com opções de vencimento mais curto. O atrativo para quem vende opções com vencimento mais curto, ele decorre justamente do fato de que mais próximo do vencimento, o decaimento do preço de uma opção pelo decurso do tempo, ele é mais acentuado. O preço de uma opção é corroído mais acentuadamente quanto mais próximo do vencimento. Só que o outro lado da moeda do decaimento do θ é justamente o risco gama, o risco que está associado a esses retornos proporcionalmente mais elevados. E para a gente entender o risco gama, primeiro a gente tem que compreender o delta. O delta é a grega que mede a variação do preço de uma opção decorrente da variação do preço do ativo subjacente. Só que o delta, ele também tem um aspecto de probabilidade. Quanto mais baixo o delta, quanto mais fora do dinheiro, menor é a probabilidade de exercício. Se eu sou um vendedor de opções, é como se eu fosse um vendedor de seguros. E quando eu vendo uma opção num delta baixo, é como se eu fosse uma seguradora e está vendendo seguro para um cara que tem um bom perfil de risco. Aqui você está vendo a grade de opções que eu tenho umas posições montadas. Aqui tem o Strike ATM de opções de Ethereum. Nesse momento o Ethereum está a $2.456. E eu tenho puts vendidas no Strike 2,100, corresponde ao Delta 16 no momento. E também tem algumas calls vendidas no Strike 2.900, que corresponde ao Delta 20. Então, tanto as puts quanto as calls vendidas estão bem fora do dinheiro e, portanto, eu tenho baixa probabilidade de exercício. O ativo subjacente ele tem que se movimentar bastante em uma das direções para que algumas dessas opções entrem no dinheiro. Aqui você observa que quanto mais baixo o delta, ou seja, quanto mais próximo de zero, menos o efeito da movimentação no preço do ativo subjacente afeta o preço de uma opção. Por outro lado, quando uma opção está no dinheiro, ATM, corresponde ao delta 50, pequenas mudanças no preço do ativo subjacente afetam bastante o delta de uma opção. E se o delta ficar mais volátil, a minha posição vendida fica mais arriscada. Só que além desse aspecto de que quando uma opção está ATM, o delta varia bastante, o delta também varia bastante quanto mais próxima do vencimento uma opção. O gama é uma grega de segunda ordem que mede justamente a variação do delta. E como a gente pode observar aqui, com vencimentos bastante distantes, o gama é baixo. E à medida que a opção vai ficando mais próxima do vencimento, o gama vai se elevando. Como o gama mede a variação do delta, à medida que o vencimento vai se aproximando, o gama fica mais elevado, o que significa que o delta fica mais volátil. Então, perto do vencimento, uma opção que está com um delta baixo rapidamente pode ficar com um delta elevado. Uma opção que está fora do dinheiro rapidamente pode entrar no dinheiro. E esse é precisamente o risco gama, que é mais elevado quanto mais próximo do vencimento estiver uma opção. Então, o gama é exatamente o outro lado da moeda do θ. Uma opção tem o seu valor corroído mais perto do vencimento, mas, por outro lado, ela aumenta significativamente o risco de ir a exercício, porque quanto mais próximo do vencimento, maior o gama, e quanto maior o gama, mais rápido o delta se move.
Então, rapidamente, um delta baixo pode se converter em um delta alto próximo do vencimento. E um outro ângulo para você olhar para essa questão é através de uma analogia. Tem uma analogia que eu gosto bastante. Bom, se você está apostando na alta do mercado, você pode ganhar dinheiro, por exemplo, com a venda de put, certo? Certo. Agora, vamos fazer uma analogia com uma aposta em uma partida de futebol. Imagine que você apostou no jogo entre Flamengo e Fluminense. Você apostou que o Flamengo iria ganhar. Começou a partida, o Flamengo fez um gol. Você está com o resultado a seu favor. Seria a mesma coisa que você vender uma put e o mercado começar a subir. Você está em tese com 100% do seu prêmio garantido. Agora, imagine que a sua contraparte nessa aposta te faz uma proposta. Tá faltando 10 minutos para o final da partida, ele te propõe: olha, se você topar encerrar a aposta agora, eu te pago 70% do que eu te devo. E aí você tem exatamente o mesmo dilema do que o vendedor de opções. Você pode optar por recomprar sua put realizando esse lucro de 70% e não se submeter ao risco gama, ou você pode optar por esperar essa put virar pó e ficar com 100% de lucro. Só que como a gente já viu, existe uma probabilidade de perto do vencimento o mercado ir contra a sua posição. Então seria a mesma coisa que nessa aposta de futebol. Você pode optar por receber 70% do prêmio da aposta, ou você pode pensar: não, faltam só 10 minutos, vou esperar o jogo terminar e vou ficar com 100% do meu dinheiro. Só que nos 10 minutos finais, um evento importante, como uma falta perto da área, um escanteio ou mesmo um pênalti, nos minutos finais, esses eventos têm uma probabilidade maior de reverter completamente o resultado da partida. Um pênalti nos 10 minutos finais tem um impacto muito maior do que um pênalti nos 15 minutos do primeiro tempo. E esse é o risco gama. Um evento nos minutos finais da partida ou perto do vencimento, ele pode mudar drasticamente o resultado da aposta. Então vamos supor que você não aceitou a proposta do cara, 70% não te interessava, você optou por esperar o jogo até o final. Faltando 5 minutos, aconteceu um pênalti, o Fluminense foi lá, marcou, empatou o resultado, e você que poucos minutos antes estava com 70% do seu prêmio garantido, ficou sem nada. Então o mercado estava a seu favor, só que perto do vencimento ele fez um movimento em sentido contrário, e como perto do vencimento esses eventos têm um impacto maior, isso acabou te levando a exercício, te deixando sem prêmio nenhum. E existem uma série de estudos e backtests que mostram que, de fato, uma posição que estava vencedora passa a ser uma posição perdedora perto do vencimento. Então, o risco gama não é meramente um risco teórico, é um risco real e é o outro lado da moeda do Theta. Se você vende opções com vencimento curto como semanal, você vai receber prêmios proporcionalmente maiores. No entanto, a quantidade de vezes que você vai ser exercido, ela é também maior. Por outro lado, quando você vende opções com vencimentos mais longos, faltando 30, 40 dias para o vencimento, você está sacrificando um pouco de prêmio, mas você tem a possibilidade de fazer a rolagem, desmontando a posição antes do vencimento e abrindo uma outra para o vencimento subsequente. E com isso você equilibra bons prêmios, e como você não está carregando a opção até um vencimento em que você não tem possibilidade de fazer manejo, você está reduzindo significativamente o risco gama. E aí, tá faltando 10 minutos para o final da partida, o resultado está a seu favor. Você aceita ficar com 70% do prêmio ou prefere ir em busca dos 100%? Arriscando ficar sem nada? Deixa um comentário com a sua preferência aqui para eu saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.